Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa celebração dentro da liturgia do 33º domingo do tempo comum. Queremos colocar na intenção particular dessa Santa Missa algumas pessoas da nossa paróquia. Nesses dias estão passando por cirurgias para que possam ocorrer tudo bem, para que possam alcançar o êxito da saúde. Também nós rezamos diversas pessoas da nossa paróquia também que estão pedindo orações pela saúde, com problemas de câncer e outros mais. Então colocamos também para a saúde das pessoas da nossa paróquia, das nossas famílias, dos nossos parentes e amigos. Também quero colocar uma questão particular. Esse domingo nós acompanhamos essa semana esse trágico problema lá nas Filipinas, um furacão assim historicamente muito grande, que fez uma grande destruição naquele país e provocou muitas mortes. Nós queremos colocar o sofrimento desse povo para que Deus tenha misericórdia do seu sofrimento, que possa apaziguar tanta dor, e também rezamos pela ajuda humanitária para que possa ser eficiente nesse momento grave naquele país. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu ao amor de Cristo. Diante do altar do Senhor, queremos pedir perdão dos nossos pecados. A liturgia desses últimos domingos, o calendário litúrgico, nos convida a uma avaliação da nossa vida, particularmente recordando o momento, ou exortando sobre o momento que nós vamos ter, de apresentar a nossa vida, o que nós fizemos com ela, diante do nosso Deus. Por todas as vezes que não temos sido perseverantes, fiéis às inspirações do Espírito Santo, cantemos o pedido de perdão. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação da boa notícia de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais estas coisas, dias virão que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não seres enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas, e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão,
serem levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei, firme propósito de não planejar com excelência a própria defesa, porque vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo de vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Na comunidade nós estamos acompanhando a liturgia do tempo comum e estamos, bem dizer, quase no final desse ano litúrgico. Nós vamos terminar o ano litúrgico domingo próximo com a festa do Cristo Rei do Universo, quando também vamos terminar o ano da fé. E depois, no outro domingo, já vamos começar o Advento, é um novo calendário da igreja. O presépio na igreja só se monta no Advento. Algumas pessoas ficam perguntando pelo presépio da igreja. Todo ano é a mesma coisa. Nós não montamos o presépio da igreja enquanto não começa o Advento. É claro que às vezes as pessoas fazem por aí por questão comercial, às vezes nós cristãos fazemos na nossa casa, porque é bom ter um presépio dentro de casa, mas oficialmente na igreja só fazemos o presépio no primeiro domingo do Advento, quando vai começar o novo calendário litúrgico. O calendário que ainda estamos vivendo é o calendário do presépio do ano passado. E nós, ao final do calendário litúrgico, a igreja sempre nos apresenta os discursos de Nosso Senhor sobre o fim dos tempos. E também vai nos convidando para que a gente possa repensar a nossa vida, porque um dia também nós haveremos de prestar conta com o Senhor do que nós fizemos com a nossa vida, com esse dom que o Senhor concedeu tão precioso para cada um de nós. Então, a liturgia, particularmente desse domingo, a liturgia ferial da semana, a liturgia do próximo domingo, é toda voltada para essa questão dos discursos do Senhor sobre o fim dos tempos, para que também a gente possa se preparar para o nosso fim. É claro que no primeiro momento, às vezes, como diz o texto do Evangelho, nós escutamos tantas coisas sobre o fim dos tempos, que muitas vezes também nós ficamos apavorados, nós ficamos receosos. Nosso Senhor mesmo nos diz aqui para não ficarmos apavorados. Mas eu aprendi algo nos meus estudos de teologia que me serviu muito sobre essa situação. O nosso fim, quando é que é o nosso fim? Quando é o fim do mundo? Quando particularmente eu morrer. Quando você morrer, nosso fim do mundo é quando a gente parte desse mundo. Mesmo que o mundo continue aí, é dado o nosso fim. Nós podemos sobreviver até o fim do mundo ou não, mas com certeza cada um de nós haverá de experimentar o seu fim do mundo. Às vezes as pessoas ficam muito preocupadas com os fenômenos que podem acontecer, mas o estudo dizia que nós precisamos nos preparar para o nosso fim último, que é Deus. Porque se nós nos prepararmos para o nosso fim último, que é Deus, o fim do mundo pode vir hoje, amanhã não vir, e nós estaremos preparados. Então nós precisamos moldar, orientar a nossa vida para esse fim maior e maravilhoso que nós vamos ter, que é um dia se encontrar com o Senhor.
E cada um de nós pode ser chamado, até hoje mesmo, quem sabe, nós não sabemos os mistérios de Deus. Então todo dia a gente precisa fazer esse exame de consciência, tentar acertar o passo, pedir a conversão. Senhor, convertei-nos ao Senhor Deus do universo, e para vós seremos salvos. Aqui no texto de hoje, no Evangelho de Lucas, dizem alguns estudiosos que esse texto foi escrito posteriormente pela comunidade pascal, que falava da destruição de Jerusalém. Mas tomando mesmo o texto que aqui está, dessa profecia do Senhor, o Senhor está falando de uma profecia sobre a destruição do templo. Talvez para as pessoas que viam o templo tão imenso, tão grande, enorme, esplendoroso, não pudesse conceber que um dia aquele templo fosse destruído. Mas, de fato, depois, pelos anos 70, depois de Cristo, os romanos invadiram, de fato, a Palestina, destruíram vários lugares, inclusive Jerusalém, destruíram o templo de Jerusalém e diversos fortes nos quais os judeus se escondiam. Aquela profecia do Senhor dizendo que não ia ficar pedra sobre pedra, de fato aconteceu com o templo de Jerusalém, por mais impossível que naquele tempo parecesse para o povo que estava escutando. Em outro momento, o Senhor dizia: se destruir esse templo, eu reconstruirei em 3 dias. Os judeus ficaram irritados, porque como é que aquele templo que passou tanto tempo para ser construído, ele iria reconstruir em 3 dias? Diz o texto do Evangelho que ele estava falando do seu corpo, da sua ressurreição, morte e ressurreição. É misteriosa essa afirmação do Cristo quando ele compara o templo com o seu próprio corpo. Nós podemos, à luz desse texto do Evangelho, pensar que nós estamos inseridos então, não simplesmente um templo de pedra, mas no próprio corpo místico do Senhor. Se o Senhor comparou assim, então, o templo com o seu corpo. Mas aquele templo também sacrifícios passaram, porque o sacrifício perfeito, como depois vai tanto nos falar a carta de Hebreus, que passou-se o tempo para aquele sacrifício de animais, e que estava valendo já, e apenas o sacrifício ofertado pelo Filho de Deus, que se apresentou como cordeiro. Aquele tempo também passou de ter sentido. Estranha situação que após a morte e a ressurreição do Senhor, aquele tempo também tenha passado. Mas nós podemos nos questionar a nossa própria vida, não só olhar para trás o que aconteceu, mas olhar para a nossa própria vida. O Senhor disse que não vai ficar pedra sobre pedra no tempo. E se essas palavras são dirigidas também para nós, nós podemos também dizer que também isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra dessa igreja, dos lustres, de capela de Santíssima, de bancos, de piso. Não vai ficar pedra sobre pedra, porque tudo haverá de passar, e o que apenas vai permanecer é o amor que o Senhor depositou em nós, e através do seu Espírito, que correspondemos com esse amor. Nós podemos então nos perguntar assim sobre essa pedra sobre pedra, o que significa na nossa vida, particularmente se o Senhor nos retirasse alguma coisa preciosa, o que seria na nossa vida? Por exemplo, se o Senhor retirasse de mim o sacerdócio, o que seria de mim? Sacerdócio que tanto amo, que siga ao Senhor, a Eucaristia, o povo de Deus. Se o Senhor retirasse de mim o seu Santo Espírito, o que seria de mim, seu Espírito de Deus? Perderia a paz, dentro de mim seria pura tribulação e atropelos, perturbação e trevas. Então nós, olhando para essa palavra do Senhor, nós também precisamos repensar a nossa vida, porque algo também, depois que esse mundo passar,
precisa ficar, precisa passar a vocação que o Senhor nos deu, a missão que o Senhor nos confiou, o amor que o Senhor nos depositou, o Espírito Santo que nos foi dado, tantas graças que recebemos do seu Espírito, mas nós precisamos ser fiéis também, para que quando passe a figura desse mundo, quando as coisas forem provadas, aquilo de fato que for consistente e verdadeiro no nosso coração, na nossa vida, que nós esperamos que não seja pouco, que seja muito, possa ficar firme diante do Senhor. E que mesmo que a figura desse mundo passe, nós alcancemos a graça de Deus da perseverança final. Então, o texto, hoje do Evangelho e da liturgia, nos chama a atenção para essa situação de pedra sobre pedra, que nós precisamos cada vez mais buscar a nossa fidelidade a Deus. O povo judeu buscava ter fidelidade ao Senhor, mas viu o seu tempo não ficar pedra sobre pedra. Não é simplesmente a gente abrir a boca e dizer que é fiel a Deus. A gente precisa de fato fazer uma análise profunda da nossa caminhada, da nossa verdade com o Senhor, para Ele nos conceder a graça, que quando a figura desse mundo passar, a gente poder permanecer firmes em pé na sua presença. Guardemos um instante de silêncio e meditemos o que o Evangelho nos comunicou.